Oi, pessoal. Eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre essa pandemia, né, do Covid-19, que é o coronavírus. E, bom, queria passar alguns conselhos. Eu achei importante falar um pouquinho da questão de fake news, que tá tendo muito por aí, tá? Então, assim, o que eu tô vendo muito é que a população, ela tá muito extremista. Ou as pessoas estão ignorando, né, estão muito displicentes com os cuidados que deveriam tomar, ou estão muito desesperadas. Então, na verdade, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio, tá? Não é para ser displicente, mas também não é para ter pânico, né? Igual muita gente está entrando em pânico, estocando comida. Isso é muito complicado porque quando você compra em grandes volumes, você acaba esvaziando os estoques e pessoas que não têm condição financeira de comprar esse volume maior de comida para estocar são prejudicadas. Então a gente também tem que tentar pensar um pouquinho no outro nesse sentido, tá? E não é para tanto, para estocar comida também, não é isso. Não houve nenhum posicionamento do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde nesse sentido, tá? Então, assim, é uma doença sim, né? Um novo vírus, na verdade, que tá aí se espalhando rapidamente, isso é verdade. O que não é tão agravante assim é que a letalidade parece ser baixa, então risco de óbito, né, desse vírus, ele é maior para pessoas que já são debilitadas de alguma forma. Então, o pessoal de maior risco são os idosos, pessoas imunodeprimidas, pessoas que já têm alguma doença, né, que altere a saúde dela como um todo, hipertensos, diabéticos, cardíacos, pessoas que já têm alguma doença, que se ele pegar esse vírus, para o corpo dele lutar contra isso, vai ser um pouco mais difícil, certo? Então, para quem é jovem, sadio, o pessoal parece estar conseguindo se recuperar bem. Então, o que acontece? Nós temos sim que ter cuidado, tá? Houve um direcionamento para evitar aglomerações, porque é para evitar que esse vírus se espalhe mais, que é o que está acontecendo, né? Muito rápido. Então, evitar ficar dando saídas desnecessárias, né? E assim, a pessoa que contrai esse vírus, que tem uma imunidade mais adequada, né, uma saúde mais em dia, o corpo dela vai combater bem, tá? Que nem, na verdade, muitas doenças o corpo combate bem quando você tem uma imunidade adequada. Mas se você é debilitado, isso é mais complicado. Então, o direcionamento de evitar saídas desnecessárias é porque pessoas debilitadas podem contrair o vírus e ter mais dificuldade de se recuperar, tá? E assim, eu queria falar também um pouquinho da questão da importância da higiene, né? Que a gente tem que ter sim. Então, lavar as mãos, se for tossir numa toalhinha ou no canto do braço, né? Para você evitar espalhar o que seja aí para os demais. Então, evitar comer na rua, porque não tem como você higienizar as mãos. Então, se você tiver de comer na rua, levar álcool em gel para poder sim, né, higienizar as mãos. Então, a gente tem que ter preocupação com isso, sim, tá? Por exemplo, tá na rua, evitar levar a mão aos olhos, levar na boca, porque aí se você, por acaso, encostou em algum lugar que tenha um vírus, uma bactéria, alguma coisa ali, na verdade, não só para o coronavírus, né? Isso, na verdade, era uma preocupação de higiene geral que a gente já deveria ter antes. Então, isso está servindo para chamar atenção, né, para a gente passar a ter certos cuidados que a gente não tinha antes, tá? E com relação à nutrição, é muito importante, tá, esclarecer que tá sendo falado por aí várias coisas e pessoas estão tendo condutas dietéticas até perigosas, tá? Recebi uma notícia, porque se encha de vitamina C, que você se enchendo de vitamina C, você vai melhorar a sua imunidade. E o pessoal tá tomando vitamina C igual água. Gente, excesso de vitamina C pode dar litíase renal, né? Não significa que você vai ter, mas você aumenta o risco. O metabolismo da vitamina C, ele gera oxalato, né? Excesso de oxalato pode se acumular via renal e dar pedra nos rins. Então, vitamina é bom sim, claro. O excesso não é. Então não é para se encher de coisas. E não adianta você comer o que for, que nenhum alimento específico te livra do vírus. Se você tiver um contato com o vírus, você vai contrair o vírus. Você pode comer quilos de alho, que você vai contrair o vírus, tá? O que acontece em relação à nutrição é o seguinte: a alimentação auxilia sim e muito a imunidade, tá?
Então, uma alimentação adequada como um todo, e não um alimento, não o limão, não o alho, não o própolis, não um alimento isolado que você consumir vai te livrar ou te curar do vírus, mas a sua alimentação como um todo, tá? Melhorando a tua imunidade, pode fazer o seguinte: se você vier a contrair esse vírus, o seu corpo vai ter mais força para lutar contra. Então, uma pessoa que tem uma imunidade adequada, né, se ela contrai o vírus, às vezes ela desenvolve poucos sintomas, né? Às vezes o corpo dela se cura mais rápido, né, do que uma pessoa que tem uma imunidade mais prejudicada. Mas consumir alimentos específicos ou otimizar a sua imunidade não te livra de contrair o vírus, ok? Te facilita a se recuperar dele. Então isso é muito importante, tá? Não compartilhem notícias dizendo: ah, se você consumir tal coisa você se livra do vírus, você não pega, né? Porque o alimento tal te cura. Isso não existe, tá? O que a gente tem que fazer para prevenir é a higiene, tá? Evitar aglomerações, tudo isso que já foi falado, que vocês já estão cansados de ouvir. Em relação à nutrição, é a tua alimentação como um todo. Não adianta você consumir limão, consumir alho, consumir quilos de vitamina D, igual o pessoal tá começando a fazer, tá querendo polivitamínico pelos olhos, sabe? Não adianta você fazer isso se todo o restante da tua alimentação é ruim. Imunidade também começa no intestino. Se você tem um intestino saudável, você produz melhor suas células de defesa. Então, como anda teu intestino, né? Como andam as suas fezes, como anda a tua microbiota intestinal, isso é bem importante. Então sim, tratar o intestino. E como se trata o intestino para você ter uma melhor imunidade a nível intestinal? Com uma alimentação saudável como um todo, tá? Usar probiótico ajuda? Sim. Usar glutamina ajuda para a mucosa intestinal, afinal é a única evidência científica forte a respeito da glutamina é em relação à qualidade de mucosa intestinal? Sim, mas isoladamente você pode enfiar glutamina na sua alma, você pode tomar quilos de lactobacilos que não vai adiantar. É a alimentação como um todo. Então, evitar corante, aromatizante, alimentos processados e ultraprocessados que contêm essas substâncias, tá? Então, evitar esse tipo de alimento. Trate o seu intestino, evitando dar química para ele digerir. É a primeira coisa. Antes de você pensar, sabe o que acontece com a população? A gente tem uma boa analogia. As pessoas querem fazer teto sem ter feito alicerce. Elas querem levantar paredes e sabe, dar acabamento numa casa que nem alicerce tem. O que vai acontecer? Vai desmoronar, não vai sustentar. Então, qual é o alicerce da tua saúde? A tua alimentação como um todo, tá bem? Então, vamos consumir frutas, legumes, verduras, manter a hidratação, beber água, evitar alimento processado, industrializado, coisas de pacote, certo? Porque se você come mais fruta, legume, verdura, leguminosas, cereais integrais, você come mais fibra. Fibra modula a tua microbiota intestinal e aí você tem um intestino mais saudável que vai melhorar a tua imunidade. Frutas, legumes, verduras e cereais integrais têm fitoquímicos. Fitoquímicos têm ação antioxidante, anti-inflamatória. Então não tem mistério, não é um alimento isolado. É a qualidade da alimentação como um todo que vai dizer como anda a tua imunidade. Sim, tem que ter uma vitamina D adequada, uma concentração sérica boa de vitamina D. E aí você vai ver com o seu nutricionista na sua consulta qual a dosagem para você. Mas antes ele vai tratar da qualidade da sua alimentação como um todo. Vitamina C é importante? Sim. Excesso? Jamais, não. Tá? Então tem vitamina C nas frutas, nos vegetais crus, a gente tem na natureza, a natureza é sábia, tá? Ela deixa tudo que a gente, né, requer ali de nutrientes a partir dela. Então, se alimente bem, né? Se exercite, evite estresse, ansiedade, essa agitação que a gente vive, isso também atrapalha a nossa imunidade. Então a chave está na qualidade de vida como um todo. Então que isso seja para nos ensinar, tá? Que é muito importante tratar a base, a nossa base. A alimentação saudável como um todo, né? Qualidade de vida, gerenciamento do estresse, atividade física.
com toda a base feita, aí vem os acabamentos, que são os suplementos específicos, né? Mas sem base, de nada adianta, ok?